Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha realizar a sua santa obra na sua vida, na vida de todos os seus entes queridos e também adversários, e por que não dizer até inimigos. Que Deus venha, através de suas vidas, espalhar o seu perfume por onde quer que você vá. Que você venha refletir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo através do seu caráter, através da sua vida correta, reta, digna. Deus seja santificado, o nome dele seja santificado na sua vida e na vida de todos os seus. Bem, graças a Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha, para a sua, para as nossas vidas. É isso que Jesus ensinou os seus discípulos a fazerem. Olha, quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, aqui na terra, naturalmente. Porque lá no céu o nome dele já é, ele é santo dos santos, mas aqui na terra não. Então ele quer ter o nome dele santificado na nossa vida, na sua, minha e nossa vida. E não somente isso, mas que o reino dele venha também se espalhar por esse mundo afora, o governo dele venha se espalhar por esse mundo afora, para que então, finalmente, a vontade dele seja feita em nossas vidas, porque a vontade dele só é possível ser feita em nossas vidas quando o Espírito Santo nos dá esse entendimento de santificar o nome dele aqui na terra, de fazer espalhar o reino dele aqui na terra, para que então a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Graças a Deus. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que muitas pessoas têm perguntado, muitas pessoas têm dúvidas com respeito ao batismo com o Espírito Santo. Bispo, como é que eu sei que o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo? Veja só, minha amiga e meu amigo. É preciso você ter sensibilidade para com a palavra de Deus. A palavra de Deus ilumina, ela abre o entendimento, ela liberta a gente das dúvidas. Ela nos liberta das dúvidas e faz-nos ter a convicção, a certeza, a fé viva, a fé útil. A fé útil. Existe a fé inútil, mas tem a fé útil. Apenas a título de exemplo, os 10 leprosos tiveram fé, mas somente um teve a fé útil. Foi o que voltou para agradecer ao Senhor Jesus a sua cura. Os outros 9 leprosos tiveram uma fé inútil. Foram curados, ótimo, excelente, mas já morreram. E onde estarão as suas almas agora? Essa é a pergunta que fica no ar. Bem, não se iluda, amiga e amigo, com a fé inútil. A fé inútil é capaz de fazer a gente conquistar o mundo, mas perder a alma. Claro, perder a alma. Mas a fé útil faz a gente perder o mundo e ganhar a alma. Veja só o que Jesus fala com respeito à fé útil e à fé inútil. Olha só, ele diz assim, Jesus que está falando, olha só, muitos me dirão
naquele dia, no dia do julgamento, certamente: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. A iniquidade. Você pode ler isso em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Veja que Jesus está aqui mostrando como é ilusória a fé inútil. A fé inútil é útil por algum momento, apenas por algum tempo. Depois ela se torna inútil porque a pessoa perde, a pessoa deixa a fé e se agarra às suas conquistas materiais. Eu tenho visto esse texto aí se cumprindo na vida de muitos pastores, bispos, esposas de pastores, obreiros. Por isso que você vê muita gente assim: eu fui isso, eu fui aquilo, eu sou ex-pastor, ex-bispo, eu sou ex-isso, ex-aquilo. E isso a gente encontra aos montes por aí. Aos montes. Por quê? Porque estas pessoas focaram a sua fé nas conquistas materiais. Focaram a sua fé, eu chamo de fé inútil, no que elas viram com os seus olhos físicos, ouviram, que tocaram. Ora, quantas e quantas vezes nós mandamos demônios embora? Quantas e quantas vezes nós fizemos muitas maravilhas, profetizamos. E até hoje nós profetizamos quando pregamos a palavra de Deus. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou profetizando. Então, mas isso não significa que eu seja de Deus, necessariamente. Eu posso usar o nome de Jesus, eu posso usar a palavra de Jesus, mas eu não posso usar o Espírito de Jesus. De jeito nenhum. É o Espírito de Jesus que tem que me usar. Não é verdade? É fácil falar em nome de Jesus. É fácil dizer para uma pessoa oprimida, perturbada: demônio sai. O demônio sai. Em nome de Jesus, o demônio sai. Porém, o difícil é você manter a sua vida íntegra, reta, temente ao Senhor, longe do pecado. Porque Jesus está dizendo: o que adianta vocês terem expulsado os demônios, vocês terem feito maravilhas, vocês terem profetizado, se andaram na iniquidade, no pecado, na mentira, no engano, né? Por isso que Jesus, lembra, ontem nós falamos a respeito da hipocrisia. O que mais existe dentro das igrejas, das religiões todas, são hipócritas, é hipocrisia. Eu diria que a religião é uma fábrica de hipócritas, uma fábrica de hipocrisia. Porque ali as pessoas usam da fé inútil e ficam se escondendo atrás dela, e o povo pensa que são de Deus, são pessoas de Deus. Porque quando você vê um homem ficar... Por exemplo, nós tivemos aí pessoas que expulsavam o vício na hora. A pessoa ficava curada do vício na hora.
Na hora. Ficava curada na hora. Você já viu isso na Igreja Universal. Só que o mesmo que fazia isso, hoje está lá, caído, prostrado. Então, amiga e amigo, não adianta você ter fé para conquistar o mundo se não tiver fé para manter uma vida pautada na palavra de Deus. Não adianta a gente usar parte da palavra de Deus. Nós não podemos usar parte da palavra de Deus. Ou é toda ou é nada. Não existe meio termo. Não adianta a gente querer tirar só, pincelar apenas o que nos interessa e deixar o que interessa ao reino de Deus, o que interessa ao Espírito Santo. É tudo. A palavra de Deus é 100% divina. E se a gente não anda dentro da palavra de Deus, então nós estamos enganando a nós mesmos e os outros. Essa é a realidade. Então, como é que eu sei que eu sou de Deus? Não é pelos milagres que nós temos realizado, entre aspas, por esse mundo afora, em nome de Jesus. Não. Mas pela nossa conduta. A nossa conduta. Nosso comportamento. A nossa palavra. Eu não só prego a palavra de Deus, mas eu também honro a minha palavra. Se eu falar para você uma coisa, é aquilo que eu falei. Eu posso me enganar, eu posso ser iludido, mas a minha palavra eu procuro mantê-la íntegra, verdadeira. Porque como é que eu posso pregar uma palavra, a palavra de Deus, e andar com a palavra da mentira nos meus lábios? É isso que se chama hipocrisia. E aí é essa a razão porque muitas pessoas não se convertem, porque elas do lado de fora são uma coisa, do lado de dentro são outra coisa. Do lado de fora elas mostram uma fé aparentemente útil, mas do lado de dentro a gente sabe que é inútil. Por quê? Por causa do seu comportamento, seu caráter. Infelizmente, isso é o que eu tenho visto por esse mundo afora. Infelizmente, com muita tristeza, porque as pessoas conhecem o poder de Deus, mas não vivem esse poder de Deus. Então, como é que a gente pode identificar uma pessoa batizada com o Espírito Santo? Línguas estranhas? Não, o diabo fala em línguas estranhas. E as pessoas, como não entendem, eu não entendo uma língua estranha, eu falo em língua estranha, eu falo em línguas a hora que eu quiser. Mas eu tenho certeza que as minhas são estranhas até para o diabo. São estranhas para mim, para o mundo e para o diabo. Mas não estranhas para Deus, porque Ele me dá o gozo da paz, da sua presença. Ele me dá uma paz inefável, uma paz gloriosa. Só quem tem, sabe que tem. E eu tenho essa paz. Isso é uma característica daqueles que têm a fé útil, a fé que prioriza o reino de Deus e vira as costas para o reino do mundo. Então, esse é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Você tem paz, perfeita paz. Porque quem não tem o Espírito de Deus não tem paz. Não tem paz. E por não ter paz, vive na iniquidade. Não adianta não adianta ser um artista, não adianta
representar. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem paz. E com a paz vem a alegria, porque primeiro vem a paz da convicção, da certeza de ter sido lavado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso nos dá paz. Eu sou lavado no sangue do meu Senhor Jesus, então eu tenho paz dentro de mim, na minha consciência eu tenho paz. Eu não sei se eu consigo passar essa paz para vocês, mas eu tenho paz. Eu procuro passá-la, mas essa paz é algo pessoal, individual. E com a paz vem a alegria. Então a gente é alegre. Lutas, problemas, aborrecimentos, a gente passa, tem, mas isso é exterior. Mas no nosso interior, a paz, a alegria, há uma convicção pessoal, porque o Espírito Santo, conforme está escrito, que o Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, a nossa mente, que Ele é conosco. Então, minha amiga, meu amigo, quem não tem o Espírito Santo não tem paz. Porque Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, quer dizer, que vive na iniquidade, que vive no pecado, vive na mentira, vive no engano, vive tentando tampar o sol com a peneira. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo e é religiosa, ela tenta tampar o sol com a peneira. Vai fazer o quê? Mas, quando ela tem o Espírito Santo, ela tem paz. Se não tem o Espírito Santo, não tem paz. Aliás, o próprio Deus fala em Isaías, capítulo 48, lá no último versículo do capítulo 48 de Isaías. Ele diz assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o iníquo não tem paz. Eu vou ler aqui exatamente o texto para que venhamos entender bem esse texto. É muito bacana, porque a pessoa pode fazer das tripas coração por esse mundo afora, enganar a muita gente. Infelizmente, as pessoas são enganadas. Os que não conhecem a palavra de Deus se iludem com aqueles que se dizem de Deus, fazem milagres, etc., mas não vivem. Ele diz assim, olha só, Deus fala, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Eu não sei se você é ou não é ímpia ou ímpio. Uma coisa eu sei, aqui está escrito, é Deus quem fala isso. Os ímpios não têm paz, os ímpios não têm paz. Isaías, profeta Isaías, capítulo 48, versículo 22, o último versículo, Deus fala. Então, quando a pessoa finge, engana, ilude, quando a pessoa faz se passar por aquela pessoa que tem o Espírito Santo e não tem, ela não tem paz. Mas não tem paz mesmo. A fé que ela usa para mostrar maravilhas, para mostrar libertação, profecias, toda esta fé é inútil, porque
essa fé está misturada com a iniquidade. E eu posso afirmar a você que o diabo, os espíritos imundos, enganadores, eles se fazem passar por espíritos bons e têm enganado a muitos. Muitos que não têm vivido na retidão. Às vezes a pessoa é até uma boa pessoa, caridosa, ela é bondosa, ela faz caridade, mas nada disso é capaz de justificar-nos diante de Deus. Nada disso faz-nos habilitados a ser salvos. A salvação não acontece pela nossa justiça, ou pelas nossas bondades, pela nossa religiosidade, pela nossa obra de caridade. Não. A nossa justiça vem pela fé útil, aquela fé que permanece, aquela fé que traz paz, aquela fé que não só faz a pessoa ter paz, mas como leva a paz para outras pessoas. Quem vive na impiedade, quem vive na iniquidade, no pecado, não tem paz. E se não tem paz, tem o quê? Ela vive em conflito. E é impossível uma pessoa viver em conflito ou não ter paz, passar paz para outras pessoas. Não tem como. Você sabe que nós falamos essa semana passada muito sobre a imagem de Deus. Essa é uma imagem de Deus, é uma característica da imagem de Deus em nós. Uma das características da imagem de Deus em nós é a paz. Então, quando você vê uma pessoa com uma fisionomia amena, suave, uma fisionomia assim, azeitada, digamos assim, uma fisionomia assim boa, agradável, que passa um ar, passa alguma coisa boa para outra pessoa. Isso é paz. Isso é a presença de Deus. Isso é a fé na palavra de Deus que justifica a pessoa, faz dela uma criatura divina aqui na terra. É a imagem de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, não se iluda com os milagres que são realizados nas igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Não se iluda com isso. Você tem que firmar sua fé na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos traz fé. E uma fé útil, uma fé que faz você beber da paz, viver a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que quando Jesus apareceu para os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, a primeira palavra que ele disse foi paz, paz, paz. E a paz, amiga e amigo, reflete a presença de Deus, a imagem de Deus. Então, se você conversa com uma pessoa, você não conhece essa pessoa, você não conhece essa pessoa, você está vendo-a pela primeira vez, e você conversa com ela, se essa pessoa tem paz, você vai sentir essa paz, você vai perceber essa paz. Se a pessoa não tem paz, você vai perceber também que ela não tem paz, quando a pessoa tem sensibilidade espiritual. Então Jesus disse, olha, não adianta vocês terem profetizado, expulsado o demônio, feito maravilhas, curado os enfermos, se vocês juntaram com isso no pacote
a iniquidade, o pecado. Então, esse é o espírito do engano. A fé inútil é o espírito do engano, que leva a pessoa ao engano. Então, você que está me assistindo agora, desculpa se você está triste porque você não tem paz. E eu estou falando a verdade para você. Se você não tem paz, é porque o Espírito de Deus não está em você. Isso é a maior característica da ausência do Espírito Santo. Só pelo fato de você viver em dúvida, já é um sinal ruim de que você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele não deixa a gente ficar em dúvida. Ele não deixa. Ele não tira a nossa paz. Ele nos dá a paz. Ele nos dá a paz. Você tem paz, minha amiga, mas paz mesmo, mas uma paz íntima, sua, pessoal. A paz é sua, você está sentindo essa paz, a paz de Deus. Não por um momento, não é um momento em que você está alegre numa festa, ou conversando entre amigos ou familiares. Não são apenas momentos de paz. Você está em paz sempre. Quer esteja em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você vá, você é a paz. Onde quer que você chega, as pessoas que não têm paz vão notar, vão perceber claramente que você é de Deus. Tem algo a mais, que é a paz. É a paz. A paz é um sinal evidente do batismo com o Espírito Santo. Assim como também o pecado não deixa a pessoa ter paz, é um sinal evidente de que tem mal aí, tem um espírito mal na pessoa, porque a iniquidade é coisa do diabo. Você sabe que não há como você querer conciliar o bem com o mal. Não há como você querer misturar a luz com as trevas. Não há como. É impossível. Não há como você fazer o bem e viver no mal. Não há como. Ou você é do bem ou você é do mal. Ou você é de Deus ou você não é de Deus, é do diabo. Mas essa palavra é forte. O que eu posso falar? Mas é a verdade. Ou é ou não é. Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore. Os frutos. Ele não fala pelos dons se conhece a árvore. Não. Dons são a fé, cura, libertação, maravilhas. Mas frutos são os frutos que sustentam. Você sente o sabor do fruto, não é? Da fruta, não é verdade? Sente o sabor. Que delícia, que delícia. Então, amiga e amigo, avalie a sua fé, avalie a sua vida, pese a si mesmo, para que então você possa buscar e receber o Espírito Santo. Aliás, por falar em Espírito Santo, eu quero chamar a sua atenção, porque eu quero fazer uma reunião especial, uma vigília, quer dizer, a oração, uma oração só para as pessoas receberem o Espírito Santo. E essa vigília não vai ser uma noite inteira, não. Essa vigília vai ser especialmente às 3 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. 3 horas da manhã. Por que eu escolhi 3 horas da manhã? Um horário mais impróprio, que mais contraria a nossa vontade, a nossa carne. E mais, não é só 3 horas da manhã, não. Vai ser realizado nesta próxima segunda-feira. Aliás,
de domingo para segunda. De domingo para segunda, neste domingo para segunda-feira, às 3 horas da manhã, de segunda-feira. Às 3 horas da madrugada de segunda-feira. Poxa, bispo, mas 3 horas da manhã, poxa, eu tenho que trabalhar, eu sei, é por isso mesmo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso. Olha, essa vigília das 3 da madrugada, esta oração da madrugada, que nós vamos aqui procurar levar para as pessoas, não é para aventureiros, curiosos, não é para pessoas que já têm o Espírito Santo, é para a pessoa que diz, olha, eu quero o Espírito Santo, o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Bem, eu vou estar disponível às 3 da manhã aqui no Templo de Salomão, nesta segunda-feira, às 3 da manhã. Um horário, eu sei que é dificílimo para vocês, dificílimo para mim também, muito mais. Porque eu já não sou mais criança, já não sou mais jovem para ficar uma noite de sono, sem uma noite de sono. Não dá. Mas nós vamos estar aqui porque eu tenho interesse que você tenha o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, o nome do Senhor Jesus não vai ser santificado na sua vida. Consequentemente, a sua fé vai ser inútil. Só com o Espírito Santo que a nossa fé é útil. Então, a Bíblia fala que Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Abraão teve uma experiência com Deus e ele voltou naquele local. Não havia igreja, não havia templo, mas ele foi naquele local onde Deus apareceu para ele. Também fala que Abraão, pela madrugada, pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante pelo deserto de Berseba. Quer dizer, Abraão foi ter com Agar, foi despachar Agar, que era a rival da sua mulher, e ele foi de madrugada. Por que ele foi de madrugada despachar Agar e o seu filho? Porque ele tinha que estar no espírito de oração. Tudo tinha que estar em perfeita harmonia entre ele e Deus. Ele tinha que estar conectado com Deus, porque o que ele ia fazer era algo insuportável, algo doloroso, cruel. Mas ele confiava em Deus. Ele estava obedecendo a palavra de Deus, então ele despachou a rival de sua mulher e o seu filho. Quando Deus apareceu a Abraão e também pediu para ele sacrificar Isaque, diz o texto que então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e foi para o lugar onde Deus havia determinado. Então, sempre que a gente quer, eu vejo na Bíblia, no Velho Testamento, você pode encontrar isso. Sempre que os servos de Deus queriam resposta de Deus, eles se levantavam de manhã cedo, pela madrugada, e iam buscar o Senhor. Então eu vou fazer isso
na minha fé para ajudar você que tem sede de Deus. Você tem feito o jejum de Daniel, nós temos feito o jejum de Daniel. Mas nesta segunda-feira, eu quero convidar você, apenas você, que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Se você recebeu o batismo com o Espírito Santo até domingo, então você não tem necessidade de ir nessa vigília da madrugada. Mas se você não recebeu, então você é convidado. Todos são convidados, ninguém tem que pagar nada, a entrada é gratuita, claro, mas vai ser 3 horas da madrugada aqui no Templo de Salomão, especialmente, neste domingo, de domingo para segunda, você é o nosso convidado, tá bom? Só para pessoas que têm sede. Se você tem sede do Espírito Santo, Jesus disse, quem tem sede? Ele disse isso no último dia da festa. Então, é claro que o pessoal estava em festa, estava alegre. Quem tinha sede? Eu sei que nós estamos em festa, comemorando, celebrando o 10º aniversário do Templo de Salomão. Mas eu convido apenas os que têm sede do Espírito Santo. Tá bom? Neste domingo para segunda, às 3 da manhã, às 3 horas em ponto. Não sei quanto tempo vai demorar essa vigília, mas nós vamos estar aqui para orar, suplicar, pedir a Deus por você. E você, obviamente, se vier, vai provar que tem uma fé útil, não é verdade? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.